a sua a participação. De fato, quem não conhece, quem de alguma maneira tem interesse pela cultura do café e não conhece o Museu do Café de Santos, realmente não sabe o que está perdendo, porque é maravilhoso. O trabalho que vocês fazem lá sou fã de carteirinha, você sabe disso. E é interessante essa colocação. A nossa mesa mostrou, né, que é difícil, você não consegue, ninguém consegue abranger todos os aspectos da chamada cultura do café. Não é o Museu do Café sozinho, não é a universidade sozinha, não é o pessoal que lida com o mercado sozinho, quer dizer, não são os produtores. Na verdade, o café tem isso de uma característica que permite trabalhar com essas, né, que a gente está chamando de conexões, inclusive expandir para temas que realmente eu uso na minha pesquisa acadêmica, esse enfoque há muito tempo, tendo o café como, né, estrutura do discurso. Eu consigo percorrer diversos campos do conhecimento, né? Seja na engenharia, seja na história, na arquitetura, na geografia, na gastronomia, né, Bia? Que a gente já conversou sobre isso. Paisagem, a questão... O Zulo trouxe a contribuição, né, do enfoque da pesquisa científica em torno das mudanças climáticas. Maravilhoso trabalho também que eles, né, que eles, né, eu ia falar a gente, mas na verdade é o Zulo, a Priscila e o pessoal que faz parte desse grupo tem com respeito às mudanças climáticas, e isso nos permite realmente abranger um universo bastante diversificado de conhecimento, né? Eu vou passar agora, na verdade, seria aqueles minutos para debate. Tem várias manifestações aqui, na linha também de parabenizar o debate, dizer que está muito rica a discussão da mesa. Então, tem a Ana Bárbara Pinheiro dos Santos, a Patrícia Vieira, a Janine Tavares, o Sandro, o Romário. Eu vou me permitir, depois eu encaminho para vocês as manifestações, e fazer como a gente fez na mesa 2, na verdade, usar esse tempo para a gente arrematar essa discussão, né? O Zulo, na apresentação dele, mostra, né, a necessidade de se observar com atenção os desafios que as mudanças climáticas já estão impondo sobre, né, as culturas, né, agrícolas, principalmente na região sudeste. O enfoque pega outras regiões também do país, Zulo? Ou você, na verdade, você mencionou que tem diversas frentes, né? Você fez o recorte do café para nos brindar com a perspectiva do café, mas tem um trabalho com outras frentes. Você poderia complementar para a gente essa discussão? Sim, nós temos feito com várias culturas. O café foi a primeira, né, porque ele tem essa sensibilidade tanto para temperaturas altas como baixas, mas naquele trabalho da Embaixada Britânica tem 9 culturas. Então, esse trabalho tem sido feito também por outros colegas, né? Nós temos colegas da Embrapa que trabalham com plantas de clima frio, que são as frutas, né? Aquelas frutas. Então, assim, esse tipo de trabalho tem o objetivo de orientar a pesquisa, porque uma das alternativas é o melhoramento genético. E no Brasil, eu não sei o número atual, mas até pouco tempo, mais de 90% era de pragas e doenças, não efeitos ambientais, temperatura, seca. Então, nós temos observado que, gradativamente, têm sido lançados novos materiais, né, novas sementes, já mais adaptadas a algum estresse ambiental, mas é necessário um investimento grande, porque o desenvolvimento de uma nova variedade leva de 10 a 15 anos. E precisa de um investimento importante. Isso, nós já fizemos alguns cálculos, algumas estimativas, né, sobre isso. É um investimento importante. E a partir do momento que há algum corte, né, nas instituições públicas, é sempre um motivo de preocupação.
Sem Por isso dúvida. que nós temos feito esses cenários, né? O objetivo é exatamente esse, é dimensionar qual que é a nossa vulnerabilidade, né? Porque é uma atividade muito importante para o país, então nós temos aí uma agricultura tropical muito importante, né? Desenvolvida, então tem que avaliar exatamente, porque a agricultura é uma atividade de risco, naturalmente. Então, o que acontece é que esse risco pode aumentar ou pode diminuir, depende de como ele é tratado, né? Sabe, Zulo, você tocou num ponto importantíssimo. Nós tivemos na mesa 1 a presença do Sérgio Parreiras Pereira, que é um pesquisador Sim, agronômico, né? Você deve conhecer. sim. E a gente, eu tenho tenho, sempre que eu posso, eu também publicamente eu faço elogios também à instituição do IAC pela história que eles têm com o desenvolvimento de variedades, né, na genética do café. E você alertou bem, são estudos que são 15 anos para mais, e nos preocupa muito como colegas, né, nós somos da Unicamp, uma instituição co-irmã, não somos do agronômico, então a gente tem uma certa liberdade para falar até das dificuldades, inclusive em termos de cortes, e nos preocupa muito a situação de institutos como o agronômico, né? Que nós, a universidade, também sofremos muito com isso, mas você alertou, a sua colocação é perfeita, no sentido de esse tipo de pesquisa não se faz do dia para a noite e tem que estar né, enxergando lá na frente o que pode estar acontecendo. Perfeito, concordo 100% com o que você falou. E acho que isso é O um alerta. agronômico é um estudo importantíssimo, importantíssimo, especialmente para a cultura do café, né? Tem o Dr. Alcides Carvalho, nossa, tem uma série de pesquisadores importantes, né? Eu reputo a ele, Oi? eu reputo a eles, e já falei isso inclusive com o Marcelo, eles são, eu considero tanto o patrimônio científico como em igual medida o patrimônio cultural do café. O agronômico seria quase que a história do agronômico já é um patrimônio. E a gente menciona isso, né? Marcela, gostaria de complementar também, Marcela? Eu gostaria, é justamente isso. O agronômico é um parceiro nosso no museu desde sempre, acho que desde que o museu começou. A gente tem trocas com várias pessoas, inclusive a gente tem agora esse programa de história oral, que é trazendo a história da pesquisa e ciência, né, e tecnologia, que é muito ligado ao agronômico. Eu acho que é, de fato, uma história que a gente tem que preservar e a gente vê o quanto essas pesquisas influenciaram, você pode ver isso praticamente dentro do Museu do Café, na linha do tempo do Museu do Café, quanto essas pesquisas influenciaram realmente o desenvolvimento do café e a economia do café no Brasil. Então, quando eu vi o trabalho realmente aqui do Zulo, eu falei, meu, que trabalho impressionante, relacionado diretamente com a sustentabilidade e as mudanças climáticas, de fato, que ninguém está discutindo e é muito importante. E quando o diretor da Ilha traz, né, o presidente da Ilha traz, é uma pessoa que é de fora, muito preocupada com o que está acontecendo aqui dentro, porque, claro, como o Zulo trouxe, nós exportamos café para essas pessoas. Então, realmente, é um segmento, o que eu vejo sempre no agronômico, ele está sempre à frente, né? Principalmente relacionado ao café, que é a área que a gente trabalha lá no museu, estão sempre à frente, trazendo essas inovações justamente para a gente perdurar dentro do mercado do café. E como você disse, André, realmente é um patrimônio científico e cultural, eu diria, não só de São Paulo, mas do Brasil. Tenho satisfação de interagir com ele sempre, né? E também, se a Beatriz puder nos brindar com um pouco mais do contexto da pesquisa que você desenvolve, Beatriz, lá no Caparaó. O Caparaó, por si, só pela região, né, aquelas fotos, eu falei, quase que eu interrompo a sua fala e falo, ô Bea, deixa um pouco mais a imagem, está passando muito rápido. Você poderia complementar, Beatriz? Em que ponto Justamente. Que tá com eles essa aí? Questão das fotos, eu fiz questão de trazer muitas fotos para conseguir formular a ideia da paisagem junto com a minha fala. Mas, realmente, como vocês estavam falando da questão do IAC, um dos tópicos que eu trouxe como elementos da paisagem, principalmente no local de pesquisa, no campo que eu estive, é essa proximidade, esse vínculo muito grande com a pesquisa. Então, tanto pesquisadores que estão mais focados na parte das ciências sociais, do turismo, mas também
pesquisadores da área da agronomia. Então, eles têm um contato significativo com o IAC, alguns pesquisadores agrônomos, justamente para ter esse contato com os novos cultivares. Então, eles têm uma daquelas carreiras de café que aparece nas fotos principais, são de plantios experimentais que estão trazendo. Então, tem esse contato, esse vínculo muito grande com a pesquisa também. Isso foi um dos elementos principais para escolher o local de pesquisa também, essa abertura dos próprios produtores para o desenvolvimento da pesquisa. Beatriz, você acompanhou o processo de concessão da denominação de origem? A variedade que recebeu, na verdade, a denominação de origem vai em função do processo produtivo como um todo e da localização, né, geográfica, ou tem a ver com a variedade e o aspecto de, enfim, botânica do café, do plantio? Você acompanhou esse processo? Conversou com alguém sobre isso? Eu acompanhei um pouco, eu não foco o estudo ainda na parte das IGs e na denominação de origem, mas isso tudo vai de acordo com o terroir local, que isso vai desenvolver, vai ser relacionado tanto às questões fisiográficas, o clima, o fato de ser um lugar de montanha, como os cultivares que são produzidos lá. Mas não necessariamente a denominação de origem vai focar em um cultivar, mas mais no que é produzido naquela região. Então, no raio da região do... No processo produtivo, a cultura de como... Isso, no processo produtivo, na cultura local, no geral. Se tem alguns cultivares já desenvolvidos com o nome de caparaó, então seria o caparaó vermelho, caparaó amarelo, mas é porque ele tem características próprias que vão ser melhor encontradas quando produzidas no lugar, mas não necessariamente ele só pode ser produzido no caparaó e a denominação de origem só seria para esse cultivar. A cultura local, né, o manejo. Exatamente. É o que a gente aplica quando vai ler a paisagem cultural de determinada região e tudo. Então, um pouco amarra com o que a Marcela estava falando no começo, e essa questão de concessão da denominação de origem ressalta ainda mais a importância, né, como a gente amarra, né, e isso a nossa mesa está mostrando bem, o conhecimento científico, a valorização e o reconhecimento da cultura, a descrição e, vamos dizer assim, o gerenciamento do processo desde, vamos dizer, da semente à xícara, como a gente costuma dizer no campo aqui do café, e isso, sem dúvida nenhuma, é um valor agregado, né? E valoriza os atores todos daquela região, o pessoal tem que estar envolvido, senão não faz sentido também, e isso tudo acaba valorizando a própria, não só o processo, como o produto que sai desse processo. Que foi uma das observações que os colegas na mesa 2, no final da mesa 1, já um participante do Equador mencionou essa questão em relação ao Equador, né, o café naquele país. Na Colômbia, eu convido todos a assistirem a próxima mesa, vai ser com os amigos colombianos, com os colegas colombianos. Quem vai conduzir é o André Satizaba, um colega que até esteve conosco lá no Museu do Café. Tive a satisfação de trazê-lo para um seminário nosso, né, Marcelo? Está lembrada do mestre do Andrés? E ele vai, a mesa 4 vai falar justamente sobre a paisagem cultural do café na Colômbia, né? Terá aí a participação do Fábio Rincon, do Jorge Osório e da Adriana Gomes, que são pesquisadores que vão trazer aspectos da arquitetura, da cultura e da paisagem cultural do café. A Colômbia, só para amarrar essa questão, para vocês verem como é interessante, ela recebeu a chancela da Unesco, né, no caso de paisagem da região cafeteira da Colômbia, da região produtora de café, recebeu a chancela da ONU de paisagem cultural do café colombiano. Isso em 2011. Foi um projeto que levou 10 anos, começou em 2001, e é muito trabalhoso, porque tem que envolver as comunidades, tem que levantar a questão cultural, aspecto científico, aspecto tecnológico, de produção, de transporte, e porque a paisagem você não pode
congelar uma paisagem, né? O máximo que você pode fazer é reconhecer os atributos que ela possui, né? Que a paisagem possui, e reconhecer o valor dessa paisagem. Diferente, né? Você não pode, ao reconhecer aqueles atributos, congelar o movimento que constrói a paisagem. Então, é muito interessante, e por isso a região do Caparaó está de parabéns aí por obter a denominação de origem, e vamos acompanhar a sequência do trabalho de vocês aí. Bom, gente, eu gostaria de deixar a palavra livre, se alguém quiser fazer alguma complementação, Marcela, Beatriz, o Zulo, tá? Quiserem para a gente ir fechando a nossa mesa, alguém quiser finalizar. Eu só queria realmente deixar um convite, né, para mais para frente a gente ter uma conversa, né, equipe do Museu do Café com a Beatriz e com o Zulo, acho que seria bem interessante, assim, se a gente pudesse, até pelo que a gente viu, as duas perspectivas diferentes, e são coisas que a gente trabalha no museu. Todo mundo fala, mas museu é preservar passado, né? A gente escuta muito isso, mas na realidade a gente já está formando o passado no contemporâneo. Então, por exemplo, dentro do projeto do programa de história oral, às vezes a gente perde a oportunidade que uma pessoa passou muito tempo, você não conseguiu falar, a pessoa já não está ligada à instituição, ou até mesmo faleceu, né? A gente teve situações que quando você chegava na pessoa já estava muito velhinha. Então, a gente está tentando reverter esse processo para fazer esse referenciamento, justamente pensando na preservação. Então, fica o convite de uma conversa futura com os dois. E o André, que é um parceiro, toda hora a gente está se conversando, falando e criando coisas novas. E agradecer também pela participação aqui, que eu acho que é muito interessante. Todas as mesas estão sendo muito legais e coisas que realmente o café está no sentimental do brasileiro, eu acredito que também dos colombianos, dos espanhóis, né, pela questão até do sabor e do produto, mas também pelo trabalho que a gente desenvolve na preservação da história dele. Obrigada, gente. A gente que agradece, Marcela. Obrigado. Convite aceito. Disposição, né? Estou à disposição, assim como meus colegas também, né? O que eu mostrei é um trabalho de equipe, são várias pessoas, várias teses, e certamente todos estão à disposição, né? Nós temos no CEPAG esse modo de trabalho, né? Uma relação grande com a sociedade, que é uma obrigação da universidade, então nós estamos à disposição. Obrigado pelo convite. Valeu, Zulo. A gente agradece a sua participação maravilhosa. Convite aceito também, Marcela. Vai ser um prazer conversar mais depois. Bom, obrigado.